Olá, vem chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje. E nesse boletim especial sobre o caso Henri Borel, todos querem saber qual será o futuro de Monique e também de Dr. Jairinho. Confira com a gente, então, possíveis decisões da magistrada Elizabeth Louro Machado, juíza do caso. Então se prepare e vem com a gente saber de tudo que é destaque sobre o caso Henri Borel e as principais notícias que acabaram de sair depois de dias a fio com longas sessões na segunda vara criminal do Rio de Janeiro. A juíza Elizabeth Machado Louro está perto de tomar sua decisão final sobre o futuro de Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, e também Monique Medeiros. O ex-vereador e a professora estão presos e aguardam a decisão da juíza sobre a responsabilidade ou não deles na morte do menino Henri Borel. Os ex-companheiros alegam inocência e negam qualquer tipo de agressão ou omissão contra Henri. A magistrada informou que a última etapa da chamada instrução do processo é o depoimento de Dr. Jairinho. Ele seria ouvido na última terça-feira, dia 9, mas se recusou a falar depois que não teve atendido o pedido para ouvir peritos e destrinchar provas técnicas. Depois do depoimento da mãe de Henri, Monique Medeiros, que levou mais de 11 horas, a juíza informou que ouvir Jairinho será o último ato antes da decisão. A audiência já está marcada e acontecerá em 16 de março, às 9h30. O político pode se valer do direito de ficar calado mais uma vez. Na última sessão, a defesa dele pediu a retirada de jornalistas da sala, enquanto ele estivesse ocupando o banco das testemunhas, o que foi atendido. Antes do julgamento começar, a juíza explicou que se ela entendesse que havia no caso prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, decidiria pronunciar o réu em uma decisão que põe fim à primeira fase e que determina que o réu se submeta a julgamento pelo tribunal do júri. Esse é o caminho mais esperado pelos advogados envolvidos no caso e ouvidos pela reportagem. Submeter os dois a júri popular. Mas essa é só a primeira de 5 possibilidades, você sabia disso? E deixa também pra gente nos comentários qual a sua expectativa com a decisão da magistrada. Então vamos lá, as possibilidades que Elizabeth Louro Machado tem pela frente. A primeira e a mais aguardada é que o caso vá a júri popular para o casal. No Brasil, só vão a júri popular os casos de atentados contra a vida, mas para além disso, precisa haver algum indício de que a pessoa submetida ao júri popular é a responsável pelo crime e provas de que esse crime de fato aconteceu. A sentença fica nas mãos de um grupo de 7 jurados que deliberam em uma sala secreta ao lado do tribunal. Na vara presidida por Elizabeth, a lista de candidatos é variada, tem profissionais de todas as áreas. Nesse caso, depois da decisão dos jurados, o juiz é quem define a pena de acordo com os agravantes e atenuantes, elementos que fazem a contagem de anos na prisão aumentarem ou diminuírem. Especialistas ouvidos avaliam que se encaixariam nesse caso agravantes, por exemplo, motivo fútil ou torpe, quando não há algo significativo contra a vítima por parte do agressor, a covardia de cometer um crime contra uma criança. A segunda possibilidade seria a absolvição sumária. Tida como uma possibilidade remotíssima nesse caso, a absolvição sumária seria a decisão da juíza de que Jairo e Monique não têm elementos suficientes para serem condenados ou sequer julgados pelo homicídio de Henri Borel. A análise dos advogados ouvidos é de que relatos diversos de comportamento violento por parte de Jairo, inclusive contra Monique e o próprio Henri, são decisivos para o caso. O mesmo vale para as conversas que a mãe Monique teve com outras testemunhas, como a babá, que teriam indicado que ela, no mínimo, desconfiava do comportamento do ex-companheiro e ainda assim o manteve no mesmo apartamento que o filho.
Para a absolvição sumária, o acusado precisaria ter conseguido provar de forma categórica que não foi o autor do crime, ou a defesa precisaria demonstrar que o crime não aconteceu. A defesa de Jairinho até tentou sugerir ao longo do depoimento de Monique que Henri Borel poderia ter sido vítima de uma doença hepática que provocasse justamente a laceração no fígado, causa da morte, mas não há nenhum indício nesse sentido. Para além disso, o atestado de óbito, o laudo da necrópsia e todos os documentos do hospital são categóricos ao constatar que Henri morreu. Ao apontar a ação contundente, o laudo pericial deixa claro que a morte foi uma pancada. Além disso, ao longo do julgamento, os peritos e policiais tentaram demonstrar que Henri não poderia ter simplesmente caído da cama durante a noite, morrendo por acidente. Segundo as provas, a condição do menino não era compatível com esse tipo de situação. Existe ainda uma terceira possibilidade, que é a impronúncia. Se Elizabeth Louro decidir que Jairo e Monique podem sim ser responsabilizados pela morte de Henri Borel, porém não há qualquer indício de autoria do crime por parte deles, há uma alternativa ao júri popular, suspender o julgamento. É um caminho delicado, porque a leitura dos especialistas é de que esse é um caso clássico de crime contra a vida, com supostos autores bem delimitados, mas não deixa de ser uma possibilidade. Um manual elaborado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal explica que essa possibilidade consiste na decisão que rejeita a imputação para julgamento perante Tribunal Popular, ou porque o juiz não se convenceu da existência do crime, ou porque não há indícios suficientes de autoria ou participação. Acontece quando a acusação não reúne elementos mínimos para serem discutidos. Na impronúncia, o juiz não diz que o acusado é inocente, mas que por ora não há indícios suficientes para a questão ser debatida pelo júri. A decisão pela impronúncia do acusado não analisa o mérito da causa. Se surgirem novas provas, o processo poderá ser reaberto a qualquer tempo até a extinção da punibilidade, o que significa o fim da impunibilidade, que significa o fim da possibilidade do Estado impor sanção ao indivíduo. Os advogados de Jairinho foram tocados mais uma vez recentemente. Com uma estratégia auto-intitulada como mais ofensiva, a nova banca de defesa sustenta que não houve crime. A tese da defesa é: Henri não foi assassinado, afirma a advogada Flávia Fross. Ela diz que não pretende pedir exumação do corpo de Henri, mas insiste para que o perito oficial do caso, que avaliou o menino no IML, volte ao tribunal e seja ouvido em juízo. Segundo ela, isso ajudaria a provar que não houve crime e que Henri não foi assassinado. Se aceita pela juíza, a tese de que não houve crime também beneficiaria Monique Medeiros, mas a defesa dela não está mais atrelada à de Jairinho como no começo do processo. Os advogados da mãe e do ex-padrasto do garoto até tinham uma certa convergência, mas com a troca dos defensores de Jairinho, a relação passou a ser um chumbo trocado dos dois lados, muito embora eles também tentem que ela não seja pronunciada. Temos muitas expectativas quanto à possibilidade de Monique ser impronunciada pelo crime de homicídio, já que sequer é acusada de ter matado o próprio filho, e responder apenas pelo crime de tortura em vara criminal própria, o que afirma o advogado dela, Tiago Minagé. E existem mais duas possibilidades, que a desclassificação. Essa é mais uma possibilidade entre a absolvição e a condenação por homicídio. No caso de desclassificação, a juíza decide que o crime pelo qual eles devem responder não é o de homicídio, mas sim algo como maus tratos ou tortura seguida de morte. Nesse caso, não há intenção de matar. A morte se configura como consequência para outro crime. A pena é menor e o caso é remetido para outra vara que não tribunal do júri. E a última possibilidade, seriam caminhos diferentes. Essa é uma possibilidade com a qual a defesa de Monique particularmente trabalha mais.
Nesse cenário, a juíza decidiria, por exemplo, levar um dos réus a júri popular e para o outro tomar a decisão sozinha ou até absolver sumariamente. É o que os advogados de Monique apostam, apresentar uma série de elementos de que ela não participou do suposto crime, que estaria dormindo quando foi surpreendida pelo ex-companheiro com a notícia de que o filho estava desacordado. Nesse caso, não há garantia de que ela seja inocentada, mas daria a ela um julgamento em separado, deixando um processo já delicado ainda mais complexo. E vocês, qual acham que deve ser a decisão da magistrada, a juíza Elizabeth Louro Machado? E continue com a gente acompanhando todas as novidades em primeira mão. Então faça a sua inscrição, ative as notificações e o seu like ajuda muito a gente a trazer notícias todos os dias aqui para vocês no nosso canal Suas Notícias Hoje. E nos vemos logo mais no próximo boletim. Até já!